E hoje nós vamos falar sobre obediência. Então nós vamos ler de 1 Samuel, capítulo 15, de 1 a 31. Vamos ler? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fim de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Amém. Pai, Senhor, essa palavra é tremenda. Amém. Da tua história, amém. Da história do teu povo. Abençoa, Pai, a leitura dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Amém. A história de, eu não sei quem viu aqui, mas quem viu a novela Davi. Eu estou vendo Reis. Então vai ver toda a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido rei porque o povo pediu um rei. Israel não tinha rei, Israel tinha o Deus poderoso. Amém. Deus era rei sobre Israel, mas por causa das outras nações, então eles pediram um rei. Deus então levanta Saul rei. E Deus deu uma palavra direta para Saul. Deus falou com Samuel. Samuel foi profeta que também ungiu Davi. Samuel foi consagrado ao templo, criança, não sei se vocês lembram da história de Samuel. Ana não tinha filhos, e a outra esposa de Eucana, seu marido, tinha filhos e zombava delas, porque ter filhos é sinal de prosperidade, de amor, de todas as coisas. Então ela ia subir ao templo e clamava a Deus por um filho. E Deus então deu o filho. E ela disse a Deus que se Deus desse um filho varão, ela, depois que ele fosse amamentado, ela levaria ao templo e seria consagrado. E assim Ana fez. E Samuel então foi ao templo. E Samuel é aquele que, quando estava dormindo, Deus chamou: Samuel, Samuel. E ele levantava e ia lá até com o profeta: está me chamando? E o profeta: não, volta a dormir. E Deus falava: Samuel, Samuel. Tem até uma musiquinha aqui. Samuelzinho cantava: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Pois é esse Samuel, profeta. E Deus falou com Samuel para levar a palavra ao rei de Israel. Então Samuel sai e vai até Saul e diz a Saul que Deus mandou ele destruir os amalequitas. Homens, mulheres, crianças de peito, bois, ovelhas, carneiros, para não sobrar nada por causa de toda a idolatria, maldade. Era um povo pagão. Os amalequitas, eles eram um povo nômade que viviam pelo deserto. E eles se juntavam a outros povos, também pagãos, para destruir Israel. Então Deus dá essa ordem. Dando essa ordem, qual não foi o papel de Saul nisso tudo? Falou, juntou lá os homens, 10 mil, diz aqui, não 200 mil, 10 mil. 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá, porque Judá era separado. E então foi pelejar contra Amaleque. Só que pelo meio do caminho, o que fez Saul? Poupou o rei
dos amalequitas, Agag. E todo o povo pegou o que havia de melhor nos despojos da guerra, da destruição. Carneiros, bois, que eram gordos, e levaram embora. Não foi essa a ordem de Deus. A ordem de Deus foi para que tudo fosse destruído. Tudo que se dizia amalequita era para ser destruído. E Saul não obedeceu. E quando Samuel foi falar com Saul, ele disse: eu estou ouvindo aí um mugido, um barulho de ovelha, mugido de boi, o que é isso? Aí Saul então conta que eu poupei Agag, e o povo pegou o que havia de melhor para sacrificar ao Deus de Israel. Olha bem, em nome de Deus, aconteceu ali uma desobediência, uma rebelião. E nós não vemos isso hoje? Às vezes, em nome de Deus, tantas coisas acontecem, e aí a gente fica meio que confundido. Meu Deus, mas aí é o homem de Deus, e aí? Pois foi isso que aconteceu. Rei de Israel, a nação escolhida de Deus, aquela que Deus formou desde Abraão, em nome de Deus, rejeitou uma palavra do Senhor e não cumpriu. E ainda diz, colocou Deus no meio disso. Bom, Samuel então disse para Saul o quê? Que ele rejeitou a palavra do Senhor, então o Senhor estava o rejeitando como rei de Israel. Ali o reinado de Saul se findou, acabou. E aí Saul continuou dizendo, ainda falou, o povo. E aí Samuel fala, mas não foi o Senhor que colocou sobre você a autoridade sobre o povo? Como é que agora a autoridade de fazer o que não era para ser feito é do povo? Como é que é um rei? O rei tem lá o seu reino. E todo reinado tem princípios, tem leis próprias. Hoje nós não vemos muito isso. Tem poucos países que ainda estão nesse formato, mesmo assim ainda não são como antigamente. Mas antigamente, que tinha lá os reinados muito bem definidos, cada reinado, você não podia entrar numa propriedade de um rei para não cumprir as leis daquele rei. Não podia trazer as leis do seu reinado para o outro. Tem que ser nos moldes de onde você entra, porque ali a autoridade é daquele rei. Então, é o que está dizendo aqui. Mas ele não te constituiu rei sobre Israel? Quem é que tem autoridade? O rei ou o povo? O povo cumpre as leis e o rei administra. Não é assim? O rei é quem comanda. O rei é quem deveria levar o povo a cumprir a palavra de Deus. Esse era o papel de Saul. Guerrear pela nação, ouvir a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus e levar o povo todo a cumprir a palavra de Deus. Era o papel dele. O que ele faz? Além de não cumprir, deixou o povo fazer o que achou que era bom. E colocou Deus nesse meio. Mas isso aqui é para sacrificar ao Senhor em Gilgal. E aí não prestou. Porque a palavra de Deus foi clara, objetiva, específica, dada ao profeta para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Bom, agora nós vamos ver o que significa obediência. Obedecer. Uma pessoa que segue. Uma pessoa obediente é uma pessoa que segue normas, regras ou a outra pessoa. Cumpre cabalmente aquilo que foi designado. E cede às vontades ou ordem do outro para cumprir, porque ela quer obedecer. Isso é obediência. É uma qualidade de quem está disposto a obedecer. Então, obediência é estar
fazendo parte da vida, da característica daquela pessoa. Não sei se vocês já repararam que tem gente que falou, ela tá pronta. Tem gente que resiste e que vai dando suas desculpas, né? Cada um é de um jeito. Mas a pessoa que é obediente, quando ela crê e que ela quer, se dispõe a seguir o Senhor, o Rei dos Reis, ela é uma pessoa que tem como qualidade disposição em obedecer. Isso é obediência, é uma submissão. E tem uma palavra que foi dada, quem é mais antigo na nossa igreja vai lembrar, que sem submissão não há restauração. Quem quer ser restaurado e não é submisso à palavra de Deus, nunca vai ser restaurado. Porque quem restaura é o verbo da vida, Jesus. Amém. Então, submissão, obediência, ela é necessária para uma restauração, para uma confirmação de identidade no Senhor. E foi tudo que Saul não fez. Saul já foi maquinando deixar Agag vivo, pegar aqueles despojos todos, com a desculpa que ia sacrificar o Senhor, com as ideias próprias, porque aí a gente tem as ideias próprias e aí a gente quer impor as próprias ideias, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Mas quando Deus traz uma ordenança, quando vem do alto e sublime trono uma ordenança, a nós, que é sempre confirmada pela palavra, não há negociação, há obediência. Jesus, quando foi à cruz, ele foi orar, como é que ele orou? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice que ele ia beber de sofrimento, injustiça e dor. Mas, se de todo não der, cumpra-se a sua vontade. Eu estou aqui. Me dou a mim. Isso é obediência. Nós podemos até chegar para Deus e falar, Deus está doendo. Está difícil. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Está demais para mim. Mas vamos lá. O Senhor prometeu que a vitória é garantida. Que o Senhor é o Deus dos exércitos. Se o Senhor deu essa ordem, juntarei 200 mil homens e 10 mil de Judá e nós vamos vencer. Sem ideias próprias. Mas nesse meio do caminho aconteceu. E quando Saul foi falar com Samuel, que era para sacrificar, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que toda a gordura de carneiros. A obediência, o estar pronto, essa qualidade que nós podemos ter em prontidão em obedecer, em ouvir a palavra do Senhor e dizer como Samuel disse, eis-me aqui, e como tantos outros dizem, eis-me aqui, é muito maior do que o sacrificar. Porque esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. É o sacrifício dele. É o sacrifício da minha vida. E aí nós vamos ver, porque ele diz aqui que a rebelião é o pecado com de feitiçaria. Vamos ver. O que é rebelião? É uma resistência violenta a alguma coisa. É uma oposição aberta. Isso é rebelião. Quando nós nos opomos abertamente, violentamente, agressivamente à ordem que vem a nós, nós estamos sendo rebeldes. Nós podemos negociar, conversar com o nosso Deus. Ele é nosso paizinho. Mas rebelião
é outra coisa. E essa rebelião, essa resistência às ordens de Deus, à palavra de Deus, essa oposição que nós já rejeitamos, isso é como feitiçaria. E feitiçaria é o ofício de um feiticeiro. É ocultismo. Todas essas práticas ocultistas que nós abominamos, porque não vem de Deus, ela se compara à rebelião. Foi o que Samuel disse para Saul. Olha o perigo da desobediência. E ele ainda diz aqui, e a obstinação é como a idolatria, a culto de ídolos domésticos. O que é obstinação? É um apego forte e excessivo às próprias ideias. Uma pessoa obcecada é uma pessoa que tem suas próprias ideias e ela não quer saber de nada. Ela só vai ficar naquele negócio ali das suas ideias. Ela não quer saber se prejudica A, se prejudica B, se fere a Deus. Ela não quer saber. Mas é um apego excessivo às suas próprias ideias. É uma mente cativa à obstinação. E o mais interessante é que não foi isso que aconteceu com Saul? Saul foi obstinado quando ele, em rebelião, cumpriu as próprias ideias. Ele teve um apego às suas próprias ideias. Então ele ouviu a palavra do Senhor, o profeta foi até ele. O profeta naquela época era a pessoa de Deus. Quando o profeta falava, Deus disse. Ele deixou a palavra do profeta, ele deixou tudo que Deus tinha feito com ele, toda a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele para organizar, para levar todo o povo a cumprir as ordens de Deus. Ele era o homem, o rei. Ele deixou tudo isso porque ele foi obstinado. Ele teve um apego tão grande às suas próprias ideias que ele rejeitou a palavra de Deus. Deus não rejeitou Saul porque caiu num pecado, como nós caímos sempre. Nós estamos no período da graça, né? É porque a obstinação, ela é um pecado, porque nós colocamos nós mesmos na frente. O mais importante, o centro das atenções, é o que eu penso. Eu sou mais inteligente, eu é que sei. Então, a obstinação, ela vem junto com o orgulho, que é uma raiz que nós nascemos. Lembra? Que a pastora sempre nos ensinou, raiz de orgulho e rebelião. E essa obstinação é um orgulho, porque eu sou quem eu sou. Meu Deus, o profeta veio a mim, me deu uma ordem, Deus disse, ele está direto falando comigo. E eu vou fazer outra coisa, porque as minhas ideias são melhores, e eu ainda coloco as minhas ideias para cumprir o que Deus não mandou, e ainda falo que vou sacrificar a Deus. Não consigo fazer nada com o povo, não cumpro a minha autoridade que foi dada do alto. A Bíblia fala que nenhuma autoridade há se não vier do alto. É Deus quem levanta e é Deus quem abate. E foi Deus que levantou Saul. Então a autoridade estava sobre Saul, não sobre o povo. E o povo fez o que quis. E onde é que estava Saul? Querendo livrar Agag, levar Agag como um troféu, porque ele estava obstinado com suas próprias ideias. Então ele foi rebelde. E Samuel é quem fala que a rebeldia é como feitiçaria. Não tem diferença de um sacerdote feiticeiro e ocultista, de uma pessoa rebelde e que fala em nome de Deus. Porque esse sacrifício que ele disse que faria não ia agradar a Deus.
Era um sacrifício para ele cumprir e se satisfazer pela sua obstinação. Então, às vezes, a gente ouve a palavra obedecer, obediência, parece uma coisa muito rala. Porque a gente logo lembra de criança, né? Parece que a criança é culpada de tudo. Que é ela que desobedece, ela é que é mal criada, Mas a criança está crescendo, ela precisa aprender. A criança precisa de uma autoridade sobre ela, que são os pais. E se os pais não cumprem a palavra. Porque os pais são autoridades sobre as crianças. Como o rei era autoridade sobre o povo. A importância de criar filhos. A profundidade de criar filhos é cumprida na palavra. Lá em Deuteronômio é muito claro. Fala de dia, de noite, assentado pelo caminho, andando pelo caminho, assentado em casa, ao deitar, ao levantar. Inculca a palavra. É isso que a Bíblia manda fazer. E quantos pais, em nome de Deus, ou levantando as mãos, não cumpre dentro de casa? Hoje, então, gente, os filhos são criados por internet, por televisão, por tantas coisas. A autoridade dos pais foi transferida para tantas coisas e quem é professor ou foi professor sabe bem onde é que isso vai refletir. Né, Mari? Sabe bem onde é que isso vai refletir. E depois que cresce, aí eles vão encontrar Jesus lá na frente com muito sofrimento. E foi o que Saul fez. A autoridade foi dada a Saul. E ele não cumpriu o seu papel de rei. Por quê? Porque ele foi obstinado, rebelde. Então ele não obedeceu. Obediência, no latim, ob, quer dizer então. E audire, quer dizer escutar. Então, obedecer é escutar com atenção. Não é escutar somente. É com atenção. É dar atenção àquilo que Deus fala. Tudo aquilo que Deus fala é para quando a gente ouvir, as orelhas ficarem de pé, igual um radar, para não sair nem uma vírgula, nem um tio da palavra de Deus para nós. Para que nós possamos cumprir ali a risca. Para que nós não sejamos pegos rebeldes, nem obstinados. Para não sermos comparados a feiticeiros. Já pensou? A gente está falando aí em nome de Deus, comparado a feiticeiro? E aí ele diz que a obstinação é comparado com a idolatria. Vocês já pararam para pensar o que é uma idolatria? A gente sempre que fala em idolatria, a gente fala dos outros. Não é? Sempre dos outros. Mas nós podemos ser idólatras, mesmo sem ter imagens, mesmo sem ter nada. Porque quando somos obstinados, somos idólatras. E quem é o nosso Deus nessa idolatria? Que não é o Deus Altíssimo. Nós mesmos. A nossa própria mente, as nossas próprias ideias. E foi isso que Samuel falou com Saul. Feiticeiro e idólatra. Simples assim. Porque obedecer é muito mais profundo do que isso que conhecemos na nossa sociedade ocidental. Na nossa sociedade, onde tudo é relevado. Na nossa sociedade, onde tudo se dá um jeito. Na nossa sociedade, onde há recompensas, porque então eu fiz isso, mas agora, olha, eu estou diferente. Então há uma recompensa. Não. Obedecer é ouvir, é dar atenção e cumprir. E foi tudo que Saul não fez. Foi tudo que Saul não fez. Então, obedecer é muito mais complexo. A quem importa obedecer? E em Atos 5, 29, eu vou abrir aqui.
diz assim, aqui foi contra a prisão dos apóstolos, né? E aí vem o sacerdote falando aquilo tudo e tal. E no versículo 29 diz assim, eu vou ler 28, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E são eles falando com os apóstolos, que eles deram ordem que não podia, depois que Jesus foi assunto ao céu, não podia pregar, não podia falar desse Jesus. E eles falavam. E aí vem, então, Pedro, no versículo 29, e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que a homens. A quem devemos obedecer? A quem Saul deveria obedecer? Era só isso que Saul tinha que fazer. Ele já era rei. Ele já era autoridade sobre todo o povo que Deus formou, o primeiro rei de Israel. Era para cumprir, mas ele não cumpriu. Saul foi ungido rei sobre Israel porque o povo pediu um rei. Deus deu um rei. Agora ele é rejeitado porque ouviu o povo. Porque ele fala para Samuel que o povo, ele atendeu o povo, porque o povo começou a falar, porque vamos sacrificar o Senhor com tudo isso. Então, Deus pega Saul, coloca num lugar elevado, derrama sobre ele a autoridade, sobre toda uma nação. E depois Saul é rejeitado pelo Deus que deu autoridade para ele, porque ele foi ouvir quem? O povo. Mas a quem que Saul deveria ter ouvido? A Deus. Importa agradar a quem? A ouvir quem? Do que aos homens. Para os apóstolos, como diz lá, importa o que Deus está dizendo, foi isso que eles falaram. Não importa se eles estão achando que eu mande para a direita ou para a esquerda, importa para onde Deus me manda. E se Deus me mandar para a prisão, é para lá que eu vou, porque de lá eu vou cumprir. Porque é assim que funciona com Deus. Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Mas a obediência, ela olha firmemente para o autor da nossa fé, para Jesus, para a palavra. E lá em Deuteronômio também tem, que é para pôr a palavra onde? Na nossa mão direita e diante dos nossos olhos, que é para estar estampada, olhando e seguindo, porque Jesus é o verbo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Nós vamos andar para onde? Segundo quem? A quem importa? Para nós agradar? A ninguém. Importa que agrademos a Deus. Amém. E foi isso que Samuel disse para Saul. O que você fez? E por causa do povo, que ele não exerceu a autoridade e não seguiu a palavra de Deus, não cumpriu, e ainda levou o povo para o buraco. Porque se ele que é rei não cumpre, quem é que vai cumprir? Não é essa a palavra do povo? Quando o governo rouba, e aí quando o povo rouba, vai preso, mas o governo rouba. Então fica difícil. Há uma hierarquia. Se o pai e a mãe dão uma ordem, não dão exemplo. Hoje o Samuel porque queria comer um pedaço de bolo de manhã. Foi aniversário do Igor, dia 29. E Joana ontem fez um bolinho e botou lá um brigadeirinho no morango. Só para as crianças. E hoje de manhã Samuel levantou, passou mal a noite inteira, levantou e falou, quero bolo. Aí Joana falou com ele, primeiro a fruta, depois come uma torrada, depois vem o doce. Ok, ele cumpriu. Aí o pai enguiçou.
Falou, não vai comer doce essa hora da manhã? Porque não vai. Eu falei, meu Deus, mas a mãe sentou e botou um pedaço de bolo e comeu. Aí a criança não pode? Mas eu defendi o menino. Ele comeu, porque a mãe se tocou que ela foi exemplo. Então, quando nós falamos alguma coisa e não cumprimos, ou não vivemos o que falamos, é difícil, gente, alguém seguir. É o que está acontecendo hoje, espalhado pela igreja. Quando eu falo igreja, não é pessoal, é uma igreja de uma maneira geral. Por quê? Você vai para a internet, misericórdia. É briga entre pastores, é briga de doutrina, é briga entre os irmãos, é um processando o outro. A Bíblia fala que não é para levar o irmão à justiça, mas leva e aquilo expõe tudo. E aí depois prega o amor de Deus, prega a palavra, prega tudo. Ok. A palavra de Deus vai ser pregada e é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é horrível? Assim foi com Saul, ele ouviu do profeta, porque ele era o rei. O profeta falou com ele, porque Deus mandou a palavra para ele. E a autoridade estava com ele. E ele não cumpriu. E aí o povo todo se desviou. Ele, por sua vez, ouviu o povo, por causa da sua obstinação. E aí Samuel vem e fala com ele. Você rejeitou a palavra. Então Deus rejeitou você. Não, você não está mais sobre a liderança de Israel. Vai vir outro depois de você, que foi Davi. Depois vocês continuem lendo, porque Davi passou por uma contenda também até assumir o reinado dele. Porque Saul foi difícil. Então, obedecer, gente, é melhor que sacrificar. A rebelião, ela é comparada também, e a obstinação, à apostasia. Vocês sabem o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é abandono da fé. Qualquer dicionário vocês vão ler lá, que é abandonar as suas crenças. Então, a nossa fé é no Deus de Israel, no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, se eu vou apostatar da fé, eu vou abandonar Jesus, eu vou abandonar a palavra, eu vou abandonar os princípios, eu vou abandonar. Nós temos visto muito isso por aí. Pessoas que estão abandonando, indo lá para o outro lado. Então, a rebelião e a obstinação, ela é comparada à apostasia. Por isso que Samuel fala que você rejeitou a Deus. Quando fala com Saul, você rejeitou a ordem de Deus, você rejeitou a palavra de Deus. Deus deu uma palavra direta e ele rejeitou, ele apostatou, ele abandonou as ordens de Deus e foi fazer segundo o seu querer. Olha para onde está nos levando a desobediência. Para a idolatria, para a feitiçaria, para a apostasia. Nós, às vezes, não obedecemos, até por ignorância, achando que está acertando. Mas quando a palavra de Deus vem a nós, que nós conhecemos a palavra, nós estamos lendo, nós estamos ouvindo, nós estamos de frente para a palavra. E deliberadamente eu mirabolo na minha mente e fico obstinado pela minha ideia e vou lá e faço o contrário. É isso que eu estou fazendo. Apostatando. Eu estou rejeitando. Eu estou abandonando a palavra de Deus. Eu estou sendo obstinado. Eu estou sendo um opositor da palavra. Eu estou em oposição, em rebeldia. É forte isso. É profundo isso.
É profundo. E se nós formos ler na história bíblica, desde o início, nós vamos ver que as pessoas faziam isso, pecavam. Davi, você já viu um pecado mais explícito que o de Davi? Davi cometeu tudo que foi bobagem. Davi desejou a mulher do outro. Ele possuiu a mulher do outro. Tudo que o mandamento fala do que acabamos de fazer. Ele matou o outro porque para encobrir o seu pecado. Olha só. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele fez como a gente faz bobagem, a gente quer esconder de Deus, a gente cai em pecado, a gente está sujeito às mesmas coisas que Davi estava. Mas quando o nosso coração não é rebelde, Davi não era um opositor de Deus, ele não era. Davi não era um obstinado pelas suas próprias ideias, só nesse caso. Mas ele não era. Ele ouvia a Deus. Ele buscava a Deus em todo louvor e adoração. Então, se no nosso coração nós não somos rebeldes, nós não somos obstinados, se nós não somos opositores de Deus, se nós não queremos, não desejamos abandonar, mas mesmo assim nós caímos porque a gente está sujeito a isso, imediatamente há uma dor profunda em nós. E nós temos consciência de onde nós pecamos, onde nós erramos. E quando a palavra vem a nós, como o profeta foi a Davi e falou com ele, Davi então se jogou em terra e se arrependeu profundamente. Porque o coração de Davi não era obstinado, não era rebelde, não era feiticeiro, não era idólatra, não era. Davi amava a Deus. Então, obedecer é uma qualidade nossa em Jesus. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Nós temos a presença do Espírito de Deus em nós. Então, se nós amamos a Deus, nós não temos esse coração obstinado, mas nós estamos sujeitos à queda. Mas quando a palavra de Deus vem a nós, para aquele erro, para aquela queda, imediatamente nós nos levantamos. E nós vamos para o pó, adorar o nosso Deus. A obediência nos traz muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos. Muitas. Obedecer a Deus é o melhor lugar para estar. Em obediência ao Deus Altíssimo. Porque da obediência a Deus, nós usufruímos, nós obtemos, é derramado sobre nós bênçãos das regiões celestiais. É um lugar de segurança a obediência. Porque nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele. Que nós confiamos de olhos, que nós confiamos sem ver nada. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, confiar e obedecer é pular para as bênçãos de Deus. É dar um salto para as bênçãos de Deus. É mergulhar na presença e nas bênçãos de Deus. Mas a desobediência nos traz muitas coisas, como trouxe a Saul. A queda. O rasgar. Aqui no versículo fala que rasgou. Deixa eu achar aqui. Quando ele segura na orla das vestes de Samuel, numa tentativa de obter misericórdia, porque Samuel era direto com Deus, então ele agarra na orla do vestido de Samuel, então aquele vestido se rasga. Ali o vestido se rasga. E aí Samuel, declararei
Deixa eu achar aqui. 28. Então Samuel lhe disse, virando-se Samuel para si, Saul segurou pela orla do seu manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e já o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aí eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue, quando ela fala, se eu segurar na orla das vestes de Jesus, então eu vou ser curada. E aí Jesus se vira para ela e fala, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, quando nós seguramos nas vestes de Jesus, com a qualidade dentro de nós de obedecer a palavra de Deus, a virtude sobre nós. Você imagina ouvir de Jesus, de mim saiu virtude para você. Foi isso que Jesus fez. A obediência nos traz isso, que a virtude de Jesus vem a nós. Amém, Jesus. E nós podemos, então, por causa de Cristo, cumprir todas as coisas. Sem Ele, nós não podemos nada. Nada. Porque nós somos obstinados, nós somos orgulhosos, nós somos opositores, nós queremos impor nossas ideias, nossos achismos. E às vezes pegamos a palavra de Deus e em nome de Deus nós vamos querer impor e rejeitamos a palavra do profeta, ou a palavra do pastor, ou a palavra que lemos. Nós rejeitamos. Minha ideia, eu estou apegada à minha ideia. Então eu vou cumprir o que a minha ideia diz. Porque aquele que Deus levantou, nós precisamos ouvir. Ter ouvidos para ouvir de Deus. Amém. Nem mesmo o melhor sacrifício vale sem obediência. Rebelião e obstinação. Jesus sempre é nosso modelo padrão. Amém. Nós olhamos para Jesus sempre. Glória Sempre. a Deus. É para Ele que temos que olhar sempre. Ele cumpriu todas as coisas em obediência ao Pai. Em sua obediência, Ele abriu todas as portas. Vocês lembram das portas que a pastora tem feito aqui? Todas as portas foram abertas por causa da obediência de Cristo. Amém. Porque pela obediência dele, o amor de Deus veio a nós. Mostrou o caminho para entrarmos por essas portas e termos todas as coisas conquistadas. E ele mesmo é o caminho. Oh, glória a Deus. Então é por ele, para ele, nele, que conseguimos todas as coisas. Amém. Quando ele disse está consumado, é porque ele já cumpriu. Então nós podemos entrar por essa porta. Nada pode ser feito sem passar pela porta do aprisco, que é Jesus. Amém. Só ouve a voz de Deus Glória a Deus. quem é ovelha. Só vai ouvir a voz de Jesus, o nosso bom pastor, quem é ovelha. Oh, Senhor amado. Quem não é ovelha não vai ouvir. Ou não vai reconhecer. É assim que as ovelhas fazem. Elas ouvem a voz do pastor. Amém. Elas sabem que é o pastor. Elas conhecem. Então nós precisamos ter consciência de quem nós somos em Cristo e de quem é Jesus para nós. Ele é a porta do aprisco. Ele é a porta pela qual podemos entrar e participar desse reino maravilhoso. Aleluia. E aqui entra a fé e a religiosidade. Fé é saltar, crer, mesmo que nós não estejamos vendo nada. É confiar. Deus disse, então eu vou e faço. Deus disse, então eu vou e cumpro. Porque foi Deus que disse. Isso é a palavra. A palavra é o que Deus disse. E a religiosidade é quando o sacrificar é melhor que o obedecer.
É quando nós cumprimos todas as regras, nós cumprimos todos os ritos, nós cumprimos todas as coisas, mas nós não confiamos. Nós não confiamos e fazemos por uma troca. Eu vou cumprir porque Deus vai cumprir. Eu vou fazer aqui porque Deus vai fazer ali. Há uma troca. A fé não. A fé eu dou tudo que tenho. Porque o maior tesouro é estar com o meu Deus. É minha segurança. Aleluia. É o meu lugar de refúgio. Eu não tenho lugar nesse mundo. Eu só tenho lugar em Cristo. O que seria de mim se de madrugada, quando os meus filhos, ou o meu problema financeiro, ou seja lá qual for, eu não tiver o meu lugar para chorar em Cristo? Eu vou recorrer a quem? Eu vou chorar para quem? Eu vou me desesperar. Mas em Cristo, eu estou no lugar de segurança. Porque Jesus é mansidão. O fardo dele é leve. Porque Jesus é a paz, que excede todo entendimento. Porque a alegria de Jesus que vem a mim, ela é a minha força. Por isso eu posso chorar diante dele, mas imediatamente eu me levanto forte, porque a alegria de Jesus está em mim. Ele é a minha vida. Ele é o caminho certo. Eu sei onde é que eu vou chegar. E ele é a verdade, eu não preciso ouvir nada. Porque eu sei quem é a verdade. Tudo que vier fora de Jesus, eu já sei que é mentira. Então, tudo está em Cristo Jesus. E para que a gente termine, tinha mais coisa para falar, mas vamos deixar para a próxima. Vamos abrir em Romanos, para a gente concluir. Romanos capítulo 8, versículos 36 e 39. Eu vou ler do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Todos os dias somos entregues por amor a Deus. E nós vamos, como Jesus, crendo que Deus é poderoso, fiel, único, que pode todas as coisas. Então, obedecer a Deus é lugar de segurança. Obediência é confirmar a soberania de Deus e a nossa fé em Deus. É uma confirmação. E a desobediência é rejeitarmos aquilo que Deus traz a nós. É dar as costas para as coisas, não é assim um filho com a mãe? Quando a mãe fala, vai acontecer isso, cuidado, não faz, é assim, essa. O filho dá as costas e vai resolver do jeito dele. Depois ele volta. Igual o cachorro que virou panela. Ele volta. Mas não é assim? Então, a obediência a Deus nos faz dar um mergulho nas bênçãos prometidas. Todas as promessas de Deus acessíveis a nós no tempo de Deus. Mas desobediência é dar um mergulho no afastamento do nosso Deus. É um mergulho no abismo. É um mergulho perigoso. Mesmo estando no tempo da graça. Mesmo estando no tempo da graça. Porque Deus vai olhar o nosso coração. Que nós possamos deixar o nosso coração exposto com toda a rebelião, com
toda obstinação, para que Deus possa nos trazer para outro lugar. Amém. Porque Jesus já pagou o preço. Amém. Esses pecados que nós nascemos com ele, de rebelião e fala alto. Rebelião e esses pecados, nós nascemos com ele. Mas todos os dias nós olhamos para o espelho e nós morremos todo dia, somos entregues. Não é assim que está escrito? Por amor de ti, somos entregues todos os dias, para que a vida de Cristo venha a mim e eu possa então ouvir a voz de Deus e cumprir. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada porque a tua palavra traz a nós, Senhor, luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés, que ilumina tudo para que a gente não erre. Para que a gente chegue ao alvo que é Cristo Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Senhor, que o nosso coração esteja derramado diante de Ti nesse dia. Para que toda essa palavra entre, Pai, e transforme a nossa vida. Toda a natureza pecaminosa que todos os dias temos que matar, Senhor, o velho homem. Para viver, Senhor, no Teu reino, na atmosfera do Teu amor. Que durante todo esse tempo, essa semana, possamos estar com essa palavra dentro de nós. Vida, Senhor, para a transformação do nosso ser e da nossa mente, Senhor. Que nós desejamos que levemos cativos a Cristo. Mas tantas vezes ela vagueia por lugares obscuros, Senhor, de sentimentos tão fora dos Teus princípios. Mas nós queremos declarar que Te amamos. Não queremos outro caminho. Nós só queremos, Pai, o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a internalizar, a ter consciência de toda a palavra que veio a nós, para que essa transformação seja eficaz e definitiva em nossa vida. Despede-nos, Senhor, no Teu poder e no Teu amor. Que possamos chegar na nossa casa repletos da alegria de Cristo Jesus, para que possamos fortes enfrentar essa próxima semana. Muito obrigada, meu Deus, por todas as coisas, por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre nós e traga sobre nós o seu shalom, a sua paz, o seu amor. Amém? Uma ótima semana para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém?